Bom, com o sinal verde dado neste domingo pela Câmara dos Deputados para a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o futuro do mandato presidencial está agora nas mãos dos 81 senadores. A Câmara aprovou ontem por 367 votos contra 137 a aceitação do processo. Quem está conosco hoje para esclarecer o que acontece daqui para frente é o professor da Faculdade de Direito da UPF, Alcindo Roque. Seja muito bem-vindo, doutor Alcindo, ao UPF TV. Obrigado pelo convite, é um prazer estar na tua companhia. Bom, doutor Alcindo, o que acontece a partir do momento que esse processo chegar ao Senado? É importante esclarecer à comunidade que o que a Câmara de Deputados fez foi autorizar o processo de impeachment. Não fez julgamento algum sobre as pedaladas fiscais ou sobre a questão de eventual prática de crime e de responsabilidade. Essa é uma atribuição própria, por força da disposição constitucional, do Senado Federal. E que agora, com base exatamente nesta votação pela Câmara, formará, caso for admitida a instauração do processo, formará uma comissão especial que tem a atribuição exatamente de elaborar um novo relatório, e esse relatório, em sendo aprovado pela metade mais um dos senadores, ou seja, 41 senadores, determina aí sim a instauração do processo contra a presidente da República. Doutor Alcindo, o Senado pode não acolher esse processo? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu claramente isso. O Senado não está obrigado a aceitar o que foi deliberado pela Câmara dos Deputados. Agora, no momento em que for acolhido ou for aceito pela metade mais um dos senadores, é importante esclarecer também, Thaís, que a presidência da República ela se afasta ou é afastada por conta desta decisão pelo prazo máximo de 180 dias. É o período em que se instaura aí sim o processo de impeachment, de impedimento, como nós conhecemos, em que será aí sim conduzido quer pela absolvição, vamos usar uma palavra técnica, ou quer pela condenação. Mas este processo de impedimento no Senado, ele se dá com contraditório, com ampla defesa, com produção de provas, e o Senado, ao final, é o competente para julgar. Doutor Alcindo, quando então ela deve ser afastada, o que tudo indica? No momento em que a comissão especial elaborar o relatório e esse relatório for aprovado no sentido de ser aberto o processo de impedimento por 41 dos senadores, a partir daí ela é comunicada do afastamento do cargo com redução de 50% dos seus subsídios, e o prazo máximo para a conclusão desse processo no Senado é de 180 dias. É importante esclarecer também, Thaís, que a competência para julgar crime de responsabilidade da Presidente da República é exclusiva do Senado Federal, não é do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a presidência desta comissão ou desse trabalho de julgamento seja pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Há uma composição com o presidente do Supremo com os senadores da República. Doutor Alcindo, a decisão do Senado ela é soberana, ela não pode ser mudada. No meu modo de entender, a atribuição de julgar se houve ou não crime de responsabilidade, ou seja, o mérito desta ação, é do Senado. Se o Supremo decidir de forma diferente, estará usurpando uma competência que constitucionalmente é do Senado Federal. Qual é a diferença deste processo de impeachment, dado prosseguimento a partir da decisão de ontem, com relação ao processo de impeachment que o presidente Collor sofreu? É importante lembrar que o processo de impeachment do presidente Collor ele não chegou até o final, ele só chegou no relatório da Câmara dos Deputados. Quando foi lido e votado o relatório, na época o presidente Collor já apresentou sua carta de renúncia, ou seja, não seguiu os demais passos. E a segunda questão é de que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu numa interpretação constitucional todas as regras de tramitação e processamento do processo de impeachment, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Ou seja, falaremos muito sobre isso, ao que tudo indica, nos próximos meses. Esse é um assunto quente que vai envolver não só o mundo político e o mundo jurídico, e naturalmente a sociedade. Doutor Alcindo, muitíssimo obrigada pelas informações, uma boa semana de trabalho. Muito obrigado. Obrigada.